Opa, boa tarde para todos, para todas. Bem-vindos a essa nova tarde de palestras aqui da Python Brasil 2020. De mais nada, agradecer a organização que está organizando esse evento maravilhoso e agradecer a Juliana que está aqui na infra dessa sala hoje da palestra. Me apresentando, meu nome é Bernardo Fontes, também pode me chamar de Berim. Para quem não pode me ver, eu sou um homem branco, cabelo encaracolado e barba castanhos. Estou numa cadeira preta, atrás de mim tem uma estante com livros e uma porta. Estamos aqui hoje, então, para assistir a palestra do Gomes. Já vou falar um pouco mais sobre ele. E obrigado por estar aí, cara. Antes de mais nada, queria só lembrar que dúvidas e comunicações é pelo canal do Discord PEP20. Nas redes sociais, se forem compartilhar no Twitter, enfim, afins, lembrar de usar a hashtag PyBR2020. E, bem, queria então apresentar o Gomes, Nivaldo Gomes da Silva Filho. Tá em primeira pessoa o texto, tá? Então vou me apropriar de você aqui rapidinho, Gomes. Sou altamente preguiçoso, sabendo disso, tento ser produtivo e fazer as coisas da melhor forma possível. Assim, não tenho que refazer só porque fiz mal feito. Escrevo o que aprendi no meu blog pessoal, Quebrando Caminho, e sou Business Development da LabCode. E vamos assistir a palestra Como Gerenciar Trocas de Contexto em Tempo de Pandemia, um guia para melhorar a sua saúde mental no trabalho. Então, bem-vindo, Gomes. Pô, boa apresentação e saudades, meu querido. Fala aí. Saudade, velho. Valeu, Bernardo. Meu irmão, ser apresentado por você é uma honra. Honra toda minha. Arrebenta, meu querido. Valeu. Então, galera, primeiramente queria agradecer, né, a organização por esse evento, um mega evento, 4 palestras ao mesmo tempo. Eu sei que deve ser um trabalho do caramba. Parabéns a todo mundo. Juliana aí que tá no background aí, e Bernardo, obrigado por essa apresentação. Primeiramente eu queria me descrever, para quem não consegue me ver, né? Eu sou um homem negro com uma barba um pouco grande, eu uso óculos, um óculos marrom, um pouco arredondado, eu tenho um cabelo crespo, meio black, grande. Atrás de mim eu estou sentado numa cadeira preta e atrás eu tenho só uma parede meio salmão. E acho que é isso. Meu nome, como vocês souberam, é Nivaldo Gomes, e a gente vai falar um pouco sobre como gerenciar a troca de contexto em tempo de pandemia. Meu nome é Nivaldo Gomes, mas podem me chamar de Gomes, que é assim que a maioria da galera da comunidade Python me conhece, e dos meus amigos também. Eu sou escritor num blog chamado Papo de Homem, embora o nome pareça machista, é totalmente o contrário. Uma das vieses do blog é lutar contra o machismo. E eu também escrevo no meu blog pessoal, né, no Quebrando o Caminho. E sou desenvolvedor de negócios na LabCode, né, ou seja, eu trabalho com vendas, marketing, parceria da empresa. E falando um pouquinho da LabCode, né, a gente é uma empresa de desenvolvimento de software, né, a gente projeta, implementa e escala software de qualidade, somos conhecidos por design e desenvolvimento, trabalhamos com Python, Django, JavaScript e React, né, a gente já deu algumas palestras fora do Brasil, como na PyCon, na DjangoCon, EuroPython, na PyGotha também. E se vocês quiserem mais algumas informações, é só colar lá no site da gente. E só uma última informação sobre mim, como eu falei lá, eu sou preguiçoso. E quando eu falo que eu sou preguiçoso, eu digo que, por exemplo, uma coisa que eu não gosto muito é ter que ir, por exemplo, na padaria e depois voltar, tomar banho, se desinfetar, né, por causa da Covid, e depois de tudo isso lembrar que eu tenho que voltar na padaria para comprar alguma coisa que eu esqueci. Então eu sou o doido das notas. Eu digo que minha preguiça me faz gastar menos tempo, porque eu tento fazer tudo de uma vez só.
Mas bora falar do que importa, né, que é sobre troca de contexto. E antes de falar sobre troca de contexto, né, a gente tem que falar um pouco de que contexto é esse e que atividades estão nesse contexto em si, né, que circulam nesse contexto. E como a gente está falando, eu estou falando na conferência de desenvolvimento, com certeza eu vou trazer aqui no contexto do dia a dia do desenvolvedor. E que é um contexto que eu estou muito familiarizado, já que eu trabalho com eles, tenho amigos que são. E mais uma coisa que eu gostaria de lembrar, se tiverem não desenvolvedores assistindo essa palestra, que toda análise que eu vou fazer pode ser feita por qualquer profissão, para qualquer pessoa. Eu mesmo não sou desenvolvedor, né? Mas eu irei trazer esse contexto de desenvolvimento justamente porque a gente está aqui na Python Brasil. E quando a gente está falando sobre desenvolvedor, né, e quando a gente vai olhar para a carreira de um desenvolvedor em si numa empresa, a gente consegue ver esse espectro, né, de senioridade de carreira, né, que vai de júnior a sênior. E basicamente a diferença entre um desenvolvedor, né, que vai estar nessa carreira em si, nesse espectro da carreira, vai ser basicamente, a diferença entre eles é basicamente as atividades e responsabilidades que são atribuídas em cada momento da carreira, certo? Quando a gente está falando de desenvolvedores mais júniores, né, provavelmente o que se espera deles eles trabalham em tickets, né? Para quem não está acostumado com a palavra ticket, são mais ou menos tarefas designadas para o desenvolvedor, né? Que geralmente é criar um código, refatorar um código, resolver um pequeno bug. Ou seja, trabalha em um ticket e revisar PRs, né? Revisar pull requests. Então, basicamente, um desenvolvedor júnior, ele tem esse ciclo fechadinho, né? Para quem não está conseguindo ver, eu coloquei de um lado trabalhar em um ticket, do outro revisar PR, e eu tenho uma seta saindo de trabalhar em um ticket para revisar PR, e outra seta saindo de revisar PR para trabalhar em um ticket. Ou seja, criando um ciclo bem simples, né? E na medida que a carreira do desenvolvedor vai aumentando, ele vai tendo mais responsabilidades dentro da empresa. E coisas vão aparecendo, além de trabalhar em tickets e revisar PR, que vai para escrever documentação, reunião com o gerente de projeto, reuniões individuais com o time, conhecido como one-on-one, né? Resolver bugs de produção e desbloquear alguns devs mais júniores que ele, entre outras responsabilidades, né? Então a gente consegue ver que existem muito mais atribuições quando você vai seguindo na sua carreira, e todo aquele ciclo que era bem bonitinho agora fica muito emaranhado. E novamente, para quem não consegue enxergar, em cada ponto que eu falei que um desenvolvedor, quando vai tendo mais responsabilidades, que seria escrever documentação, reunião com gerente de projeto, trabalhar em ticket, revisar PR, resolver bug. Em cada ponto desse, sai 2 setas, entra uma, e quando tu faz isso, acaba criando um emaranhado, né? E isso resulta em várias trocas de contexto, né? Você está escrevendo uma documentação, aí você tem que parar para revisar um PR, aí você lembra que tem uma reunião com o gerente de projeto, surge um problema em produção que você tem que resolver, um desenvolvedor júnior está bloqueado, e você tem que sair mudando esse contexto direto. E isso pode acabar causando um cansaço mental tão grande na gente, que a gente pode chegar no final de semana exausto, achando que a gente não fez muita coisa por estar sempre trocando de contexto, como eu falei, extremamente exausto. Acho que até na segunda-feira, a Letícia Portela, na palestra dela, ela até falou que ela tem um hábito de fazer notas diárias
para ela saber o que ela fez em cada dia e chegar no final de semana, mesmo que ela ache que não fez muita coisa, ela saber o que ela já fez. Que é até um hábito bem saudável, eu faço isso também. E essa revisão semanal vai ser a base para resolver esse caos. Porque a gente acha que a gente é multitask, que a gente consegue fazer muita coisa, só que na verdade a gente não é. E um grande exemplo disso é, eu creio que vocês já se deram nessa situação onde vocês estão conversando com amigos, sei lá, numa mesa de bar, vocês estão contando uma história qualquer, e alguém te interrompe. Aí tu fala, fulano, não sei o quê. E quando tu vai para continuar a tua história, tu fala, nossa, eu parei aonde mesmo, que em ponto? Então, se até em coisas pequenas assim, a gente já tem essa dificuldade de mudar de contexto, imagine num trabalho onde esse contexto está sendo mudado constantemente. E a gente acha, que não falei, a gente acha que a gente consegue fazer isso muito bem, mas no final a gente está extremamente cansado mentalmente. E basicamente isso é a gente. A gente acha que sabe o que está fazendo e que é muito estético, mas a gente não sabe o que está fazendo. Para quem não consegue ver, eu coloquei um GIF do Power Ranger vermelho correndo e com explosões atrás dele, que ele acha que sabe o que está fazendo, mas claramente não sabe. Ele só está se sacudindo e correndo. E como eu falei, toda essa troca de contexto causa um cansaço mental muito grande, né? Na medida que a gente tem várias atividades e tem que ficar virando a chave no dia. E uma pesquisa que saiu no The Guardian mostrou que algumas pessoas que trabalham, que uma parte essencial do seu trabalho é responder e-mails, toda vez que no dia, quando chegava o e-mail, a pessoa tinha que responder, ela parava o que estava fazendo, tinha que olhar o e-mail, checar. E a pesquisa ela foi analisando a produtividade dessas pessoas e chegaram na conclusão que uma pessoa que tem o seu dia a dia interrompido em vários pontos, ela tem a mesma produtividade de alguém que teve uma noite mal dormida, uma noite péssima de sono. E eu acho que vocês, em algum momento, já foram trabalhar com sono e que não dormiram direito, tiveram insônia, e é péssimo. Você não consegue focar, você não consegue ter tomar uma decisão bem acertada, e essas pequenas interrupções acabam causando isso. Vocês podem até falar que, mas eu não trabalho muito com e-mail, e eu até também posso não ter tanta troca de contexto. Mas tem um programinha que eu acho que muita gente que trabalha em ambiente de programação usa, que é o Slack. Beleza? E constantemente a gente é interrompido no Slack, tipo, alguém pergunta alguma coisa, tem algum canal. E fora isso, aconteceu outro evento em 2020 que fez piorar toda essa situação, que é a pandemia. E todo esse home office forçado, e a gente em casa faz a gente estar no trabalho e de repente a gente tem que fazer alguma coisa na casa. Lembra que tem que comprar alguma coisa, uma feira, ou alguém toca a campainha porque você fez uma compra, ou alguém da internet veio porque sua internet está ruim. Ou seja, toda essa troca de contexto só foi sendo aumentada dentro da pandemia. E o uso do Slack, né, a gente trouxe um vício. Eu vi muita gente trazendo vício da empresa, né, quando não era home office, para o Slack, que é o quê? Quando você precisa falar com alguém para resolver algum problema ou pegar alguma informação, você levantava da sua mesa, ia até essa pessoa, conversava com ela, resolvia e voltava. Desculpa. Hoje em dia a gente faz isso no Slack e a gente costuma, assim como no WhatsApp, muita gente acha que a gente vai receber essa informação na hora. Mas acha que age como se fosse uma comunicação síncrona. E muita gente não consegue, por exemplo, recebe uma mensagem e não consegue não responder, né? E, novamente, você está em uma atividade, você para responder no Slack e volta, e toda essa interrupção acaba diminuindo sua produtividade, aumentando o cansaço mental, que você tem que mudar de contexto, responde a pessoa, volta. E
Você deve estar se perguntando quem sou eu para falar sobre isso, principalmente porque eu estou falando de programador sênior, ou mais experientes e tem mais responsabilidades. Primeiramente, eu não sou sênior, e eu também não sou programador. E muitos de vocês devem estar perguntando, então por que você está falando isso? No meu dia a dia, eu tenho que trocar de contexto constantemente, até antes da pandemia. Como eu trabalho com vários times e tenho algumas reuniões durante a semana e tenho que responder e-mail e responder no Slack, eu tive que achar um método para não fazer essa troca de contexto prejudicar o meu trabalho. Beleza? E eu pesquisei um pouco sobre como solucionar isso, como algumas pessoas solucionam trocas de contexto. E para essa solução, né, que é a chave da palestra em si, para a resolução desse problema, ela é baseada em 3 pontos, beleza? Que é justamente os que eu vou passar agora. O primeiro dele, eu chamo de inboxing, né, ou caixa de entrada. E ele consiste em compilar todas as atividades que você precisa fazer em somente um local. Só mostrando de onde eu me baseei isso, tem um consultor e escritor chamado David Allen, que ele é conhecido com a metodologia que ele criou chamado GTD, ou Get Things Done. Você pode encontrar o livro dele com o mesmo nome, ou o livro traduzido, que é a arte de fazer acontecer. E o primeiro ponto que o David Allen fala é sobre a importância de capturar. E ele define capturar como tirar da sua cabeça qualquer ideia ou lembrança de coisa que você precisa fazer. E é justamente o primeiro ponto que eu quero trazer, né, que é o inboxing. E isso parece tão simples, né? Você pode estar se perguntando, mas Gomes, tu chegou, me falou que a gente tem um problema de troca de contexto, que é bem complicado, se alastrou, né? Ele aumentou com a pandemia, e como só o fato de tirar as coisas da minha cabeça e colocar em um lugar confiável, como algo tão simples pode ajudar nisso? E eu vou explicar isso trazendo um conceito de psicologia chamado efeito Zeigarnik. Eu acho que é esse o nome do efeito, eu não sei se eu estou falando ele direito, mas esse é o nome que eu acho que é. Esse efeito, para falar sobre ele, eu tenho que voltar em 1920 e alguma coisa, na União Soviética, onde uma estudante de psicologia chamada Bluma Zeigarnik, ou só Bluma, para não ter que falar sobre o nome dela direto, ela estava no restaurante esperando o professor dela, e ela começou a observar os garçons. E ela notou que os garçons eles conseguiam decorar todos os pedidos das mesas. E eu acho que já passou isso com vocês, quando você tá numa mesa grande, o garçom chega, quer o quê, quer o quê, quer o quê, quer isso, quer isso, quer aquilo. E ele consegue decorar, às vezes tem uma notinha, um rabisco. Mas ela começou a notar, beleza, isso todo mundo nota, né? Que os garçons eles conseguem decorar o pedido das pessoas. Só que ela notou algo muito curioso. A partir do momento que as pessoas pagavam a conta e saíam do restaurante, os garçons começavam a esquecer do que eles tinham pedido. Eu não faço ideia de como ela notou isso. Eu só penso dela chegando no garçom e falo, tu lembra do pedido daquela pessoa que acabou de sair? E eu acho isso muito estranho, mas quem sou eu para julgar, né? Mas ela começou a notar isso, e basicamente era como se o nosso cérebro, a partir do momento que ele tinha uma informação e a utilidade dessa informação não existia mais, tipo, ela já tinha cumprido o seu papel, o cérebro começava a esquecer ela. E ela voltou para a universidade e começou a fazer alguns estudos voltados nessa observação.
Em 1927, ela publicou um estudo chamado Finished and Unfinished Tasks, ou seja, tarefas acabadas e inacabadas. E nesse estudo, ela conseguiu observar que a gente consegue lembrar cerca de 2 vezes mais as tarefas não acabadas do que as tarefas acabadas. Aí eu faço uma pergunta, pegando essa história e todo esse efeito Zeigarnik, que é esse efeito que ela notou, que a gente consegue lembrar muito mais das tarefas inacabadas do que as tarefas acabadas. Quantas vezes você lembrou do nada de algo que deveria fazer? Tipo, você tá no banheiro, tomando banho, sei lá, e você lembra, caramba, eu tenho que pagar a conta de luz. Ou você tá almoçando e fala, nossa, eu tenho que enviar um e-mail para fulano, ou nossa, eu tenho que resolver aquele bug, ou fazer alguma coisa assim. Isso justamente vem desse efeito que a Bloom identificou. É como se cada atividade inacabada da gente, ela consumisse uma parte do cérebro da gente e deixasse guardado lá. Tipo, é como se fosse uma página do Google Chrome pegando uma parte da memória RAM da gente. Né? E a gente sabe, se a gente tiver muita página do Google Chrome, dependendo do seu computador, ele vai travar. Beleza? E justamente, imagina, se a gente tem que lembrar de uma coisa ou outra, a gente até consegue ir adiante e, beleza, administrar. Mas imagina nesse cenário. Novamente, para quem não consegue visualizar o cenário, a imagem que eu estou mostrando é uma imagem que eu mostrei antes, que é todos os pontos de um desenvolvedor mais sênior, atividades como escrever documentação, reunião com o gerente de projeto, trabalhar em um ticket, one-on-one, e as setas, interligando elas e trazendo todo esse emaranhado. Se a gente tem que trocar tanto de contexto, e geralmente quando a gente está em um contexto, a gente tem informações que precisam ser lembradas, e toda vez que a gente não acaba uma tarefa, essa informação fica no nosso cérebro e ele tenta fazer a gente relembrar direto para a gente não esquecer. Imagina o quanto de energia mental a gente não gasta nisso. Porque eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com sistemas operacionais, mas antigamente os primeiros sistemas operacionais, né, nos computadores, quando você ia trocar de contexto, ou seja, por exemplo, você está digitando um texto no Word e você queria imprimir aquele texto, beleza? Quando você está digitando um texto no Word, a CPU, né, o seu processador, ele vai estar processando aquela atividade, que é digitar o texto no Word. Quando você vai imprimir, que é outra atividade, ela vai guardar o contexto da atividade anterior, trocar o contexto para imprimir, vai preparar a impressora, imprimir, depois trocar o contexto da tarefa imprimir, voltar para o contexto do Word e por aí vai. Isso é muito trabalhoso. Hoje, claramente, não é assim. Estou falando dos primeiros sistemas operacionais, mas se máquinas, mesmo no começo, que trabalham com isso um pouco melhor que a gente, já gastam energia e já sentiam muito, imagina o nosso cérebro. E a gente tentando fazer essa troca de contexto e várias informações e guardando no cérebro. Daí já dá para ver o cansaço mental que isso tem, que isso faz na gente. E a nossa cabeça é basicamente isso. A gente acha que a gente é o Harry Potter, mas na verdade a gente é o tio Walter Dursley que tá endoidando, com tanta coisa entrando na gente. Tanta informação vindo e trocando de contexto. E isso é uma das principais causas do cansaço mental da gente, né? Então, beleza. Eu já falei que várias trocas de contexto traz esse cansaço mental e pega essa energia mental da gente. Então, como é que a gente consegue economizar essa energia do nosso cérebro? Aí a gente volta na definição lá do David Allen, no GTD,
e trazer no inbox, na caixa de entrada, que a gente precisa guardar nossas informações em um lugar confiável. E duas palavras que eu gostaria de destacar aqui é e local. Beleza? Por que eu falo isso? Porque muita gente guarda muita informação, por exemplo, no e-mail. Eu recebi um e-mail que eu tenho que ter uma reunião. Beleza, eu vou deixar lá no e-mail e da próxima vez que eu olhar meu e-mail, eu vou saber que eu tenho que fazer isso, responder o e-mail. Ou você foi numa reunião, fez a nota no caderno, ou tem um post-it para te lembrar de alguma coisa. Você conseguiu notar que são vários locais que vocês estão deixando diversas informações e que você vai acabar gastando um enorme esforço para poder depois reunir e saber onde cada informação está e como você tem que acessar ela. Primeira coisa é isso que eu queria destacar. E outra coisa é que é um local confiável. A gente tem que ter um local onde a gente tenha certeza que a nossa informação vai estar lá e a gente consegue acessar ela e a gente vai lembrar de acessar ela. E explicando mais, né, no time box em si, ele consiste em duas etapas. Né? A primeira é capturar o pensamento ou atividade, qualquer uma que seja, para um local fora do nosso cérebro e que seja confiável, e ter um processo confiável de revisão. Então, para fazer isso, a gente vai precisar, claro, de ferramentas. E quais ferramentas a gente vai usar? A gente já sabe que a gente troca muito de contexto, a gente guarda muita informação na nossa cabeça, num caderno, em post-it, em várias coisas, e a gente precisa juntar todas as informações em um local confiável e tirar ela do nosso cérebro o mais rápido possível. E pelo menos eu testei várias formas de fazer isso, e a forma que eu mais achei legal e o que funciona para mim hoje são alguns aplicativos de gerenciamento de tarefas. Porque eles realmente têm uma operação, né, uma função de você rapidamente salvar uma tarefa para sua caixa de entrada, ou sua inbox. Eu conheço 3 famosos, que é o Todoist, o Things e o OmniFocus. Eu prefiro o Todoist porque ele é cross-platform, ou seja, você pode usar ele no Mac, no Windows, no Android, no iOS, web, em qualquer plataforma. Ele é free. O Things, você só consegue usar ele em um ambiente Apple, ou seja, iOS, iPad, Mac. E o OmniFocus eu nunca testei. Ou seja, eu particularmente uso o Todoist. Mas todas essas tarefas, elas te deixam criar. Na verdade, elas já têm uma caixa de entrada onde você pode criar todas as atividades que aparecem no seu dia a dia. Se, por exemplo, você sai de uma reunião e fala, nossa, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, então você já pode adicionar no Todoist. E você pode estar falando, mas Gomes, é para eu abandonar meu caderninho de anotações dentro de uma reunião? E minha empresa, que ela utiliza o Gira para fazer o gerenciamento de atividades, não, você não precisa abandonar essas ferramentas que você já usa. Você só precisa concatenar todas as informações em um local só. O que eu faço? Toda vez que eu saio de uma reunião, que eu tenho, ou que alguma atividade surge para mim, beleza, alguém passou uma atividade para mim que está no Gira. Eu saí da reunião e eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu recebi um e-mail e eu sei que eu tenho que responder. Eu jogo isso no Todoist. Beleza? Sempre que surge alguma atividade que eu não preciso fazer no momento, quando eu preciso fazer no momento, eu não preciso lembrar, eu preciso fazer. Então eu vou fazer. Mas quando eu preciso lembrar, eu saio da reunião, eu sempre olho minhas notas e eu faço, nossa, eu tenho que fazer isso aqui. Então eu boto no Todoist. E pode colocar no Todoist, se ela não é para fazer naquele momento, o que eu faço é eu tenho um momento de revisão na minha semana. Ou seja, toda sexta à tarde, esse pelo menos é o momento que mais funciona para mim, no final da tarde, porque eu já tive todas as reuniões de decisão de tarefas para a semana seguinte, e tudo que tinha tarefa que eu vou ter que fazer posteriormente já foi definida para mim. Ou seja, ela está anotada no meu caderno, ela está no meu e-mail, eu só preciso concatenar ela em um local. Ou seja, no final da sexta eu sempre passo todas as atividades que eu tenho para o meu Todoist, eu olho minhas atividades e vejo todas as que eu tenho que fazer na próxima semana.
E eu simplesmente, olha, beleza, eu tenho que fazer isso aqui para a próxima semana, separo, e durante a próxima semana eu só preciso olhar para as atividades que eu preciso fazer naquela semana. E elas vão estar todas lá, elas não vão estar... Uma vai existir no Gira, vai estar no meu caderno, mas todas as cópias delas vão estar juntadas no meu Todoist. Ou seja, eu não preciso sair abrindo o Gira todo dia. Eu não preciso abrir meu e-mail. Não, e-mail eu preciso só para ver os e-mails que chegaram. Mas eu não preciso abrir meu caderno todo dia para ver as coisas que eu anotei no passado. Tudo meu vai estar no Todoist. Eu já vou ter ordenado as coisas que eu preciso fazer na semana seguinte. Isso aqui, por exemplo, é um exemplo de ontem, no fim da tarde. Eu só divido minhas atividades, por exemplo, em rápido, fácil e demoradas para fazer. Então, até, por exemplo, eu tinha listar minhas atividades de BizDev, que é uma coisa que eu tenho que fazer na Lab, que eu já fiz ontem, na Lab Codes, colocar o link da minha palestra, criar o link, colocar minha palestra no Speaker Deck, mas, enfim, tudo que eu tinha que fazer estava aí, entende? E isso evita eu ter que ficar tendo que lembrar toda vez o que eu tenho que fazer na semana, o que eu tenho que fazer no dia. Já vai estar tudo em um canto só. Eu não preciso relembrar todas as coisas. Não deu para colocar todo o print, mas no final, por exemplo, tinha, não sei, gravar um vídeo de feliz aniversário para uma amiga minha, que eu tinha que gravar ontem de noite. Que o marido dela pediu para eu gravar e, tipo, eu sei que eu ia esquecer. Das duas, uma. Ou eu ia colocar um alarme para eu lembrar, porque eu sou uma pessoa muito esquecida, e meu cérebro, ele é horrível. E ele é mais preguiçoso que eu. Mas eu tinha, no final dessa minha lista, eu tinha gravar um vídeo de fulana para o aniversário. Então, eu já sabia que eu tinha que fazer isso. Eu não precisava ter que relembrar ou ter um post-it, já que todo dia eu sempre olho as atividades que eu tenho que fazer no dia. Então, basicamente é isso. O inbox é capturar os pensamentos e atividades para um local fora do seu cérebro. Ou seja, que nem eu falei para vocês, em uma primeira camada eu capturo eles no meu bloco de notas, no meu caderninho, quando eu estou numa reunião, e após isso eu sempre coloco ele no meu Todoist. Se a atividade não precisa ser feita naquele momento, eu guardo ela na minha caixa de entrada, beleza? Assim como eu falei, se eu não preciso fazer aquilo naquele momento, eu vou guardá-lo no meu Todoist. E semanalmente escolher as tarefas que eu vou trabalhar na semana seguinte. E tudo isso me faz tirar toda aquela minha preocupação de ter que lembrar tudo que eu tenho que fazer. O segundo ponto é o time boxing. Uma coisa que eu notei é que se a gente não aloca tempo para fazer as coisas, a gente vai acabar esquecendo de fazer as coisas. Principalmente nessa época de pandemia, onde a gente tem que fazer várias coisas, tipo arrumar a casa, entrar numa reunião, estudar alguma coisa, fazer compras. Se a gente não aloca tempo, a gente não vai lembrar. E como foi que eu comecei a perceber isso? Na LabCodes, uma coisa bem massa da empresa é que a gente tem um momento de desenvolvimento pessoal. Toda semana a gente pode gastar uma parte do nosso tempo para estudar um pouco. E eu vi que eu estava fazendo tanta coisa na empresa que eu não estava lembrando de guardar um tempo para estudo. E era justamente isso. Eu não tinha esse tempo mapeado ou guardado, eu não lembrava dele e ele passava direto. E eu comecei a salvar esse tempo, a guardar esse tempo. No meu calendário pessoal, eu tenho lá uma faixa de tempo que é meu tempo de estudo. Ou seja, naquele horário eu sei que eu tenho que estar estudando, que eu vou estar estudando, e eu vou planejar a minha semana para o meu dia, na verdade, para quando chegar aquele horário eu poder estudar. Assim como várias atividades minhas, por exemplo, ler, eu já falei, né, escrever, eu costumo escrever todo dia, para tentar melhorar a minha escrita, e por causa do meu blog também, entre outras coisas. Então, faça bloco de horas na sua agenda, principalmente se você quer fazer alguma coisa que você importa muito para você. Eu vendo algumas discussões de desenvolvedores mais sêniores, muitos deles reclamavam que eles não têm tempo de programar, né? Porque eles vivem mudando de contexto direto. E uma solução que um programador sênior falou, que justamente entra no time box, é que ele fala, gente,
toda semana eu tenho um bloco de 2 horas, que naquelas 2 horas, acho que era uma quarta-feira à tarde, naquelas 2 horas eu vou estar programando, e todo mundo sabe daquilo. Naquelas 2 horas eu não vou estar em reunião, eu não vou estar fazendo outra coisa, eu vou estar programando. Às vezes você não consegue fazer isso porque naquele momento surgiu, por exemplo, um bug de produção, alguma coisa assim. E realmente, você vai ter que resolver aquele bug de produção por causa do cliente, enfim. Mas se for outra coisa, por exemplo, se alguém quiser marcar uma reunião para você que pode marcar em outro horário, a pessoa vai ver que você vai estar ocupado naquele momento, sei lá, programando. Então, se existem coisas que vocês querem fazer no trabalho ou que vocês não querem picotar, por exemplo, você tem que estar sempre respondendo alguma coisa no Slack. Separa um tempo, sei lá, 2 tempos na tarde, sei lá, de 15 minutos a meia hora, onde você vai responder todo mundo no Slack. Entende? E você fazer esse time box, você consegue ter mais controle do seu dia e diminuir essa troca de contexto. Principalmente no Slack, que você, em vez de você estar fazendo atividade, alguém falou alguma coisa, você responde. Faz uma atividade, alguém falou, você responde. Você separa tempos do seu dia para responder. Né? Eu mesmo costumo responder mais na hora, por exemplo, no Slack, quando alguém envia um DM para mim, porque eu acho que é mais urgente quando a pessoa manda um direct para mim, do que quando alguém fala no canal. Geralmente eu tenho meus horários para responder, e naquele, beleza, eu vou olhar naquele momento e depois eu olho de novo. Se for algo muito urgente, a pessoa vai enviar um direct para mim. Eu faço isso também no WhatsApp e outras coisas. Eu tenho horário para dar uma olhada no WhatsApp, no Twitter, essas coisas. Porque, tipo, se a gente ficar quebrando o dia da gente, a gente acaba sendo um pouco produtivo. E o terceiro e último ponto é a optimization. E para falar um pouco nisso, eu vou trazer um conceito de um livro de programação. Para quem não sabe, antes de eu trabalhar com vendas, marketing e parcerias, eu fui programador. E tem um livro chamado Programador Pragmático. Não sei se vocês já leram esse livro. E eles trazem esse princípio chamado DRY. Don't repeat yourself. E esse princípio, basicamente, ele fala que cada código, cada parte de código, ele deve ser único, ele deve ser único no sistema. Ou seja, é muito contra aquilo. Você tem uma função e você precisa dessa função em outra parte do sistema e você faz Ctrl+C, Ctrl+V. E você sai tendo um monte de Ctrl+C, Ctrl+V dentro do seu código, o que é muito ruim, não é uma boa prática, e por isso o DRY, don't repeat yourself. Se é uma função que ela é usada em muitos cantos do sistema, você isola ela e faz a chamada dela nesses diversos cantos, em vez de sair repetindo. E trazendo isso, pegando esse conhecimento e tirando do domínio de programação e colocando no domínio de atividades, muitas vezes a gente não nota isso, mas a gente repete a mesma atividade algumas vezes. E eu comecei a prestar atenção nisso, por exemplo, na LabCodes, quando a gente tinha um problema de blog post, tipo, no blog post da gente as pessoas têm que subir um arquivo MD que tem que ter algumas variáveis. E muitas pessoas subiam algumas coisas com umas variáveis faltando. E toda vez eu tinha que, como eu revisava, eu falava, gente, tá faltando uma variável, tem como ajeitar? E eu sempre tinha que perder esse tempo de conversar com a pessoa, explicar como fazer. Eu simplesmente fiz um doc de boas práticas, colocando todos esses erros que eu vi, e sempre chegava e falava, quando tu for fazer o blog post, dá uma olhada nisso aqui. E todo esse tempo que eu tinha que falar com as pessoas para fazer isso, ele sumiu. Ele simplesmente foi tirado. Eu só precisava mandar essa documentação. Então, é uma boa prática você fazer isso, se você sabe que você tem que repetir várias vezes a mesma coisa, o mesmo conhecimento. Faz um doc, faz um processo de boas práticas, alguma coisa assim. Em resumindo, são esses 3 pontos que eu queria passar para vocês. Unboxing, tire tudo da sua cabeça e coloque dentro de um local confiável e revise aquilo semanalmente. Time Unboxing, ou seja, reserve espaços da sua semana para fazer coisas que você acha importante.
e isso evita você quebrar o seu dia. E Optimization, que é crie boas práticas e processos para você não ter que ficar repetindo a mesma coisa sempre. E para finalizar, né, eu só queria constar que não tente aplicar todas essas mudanças para você, tipo, tudo de uma vez. Eu já tentei fazer isso e não funciona. Tente fazer isso progressivamente e ver o que funciona para você, que é o segundo ponto. Teste e veja o que funciona para você. Não saia só colocando as coisas. Muita coisa eu adaptei. Tipo, o que eu sugiro é pegar os princípios e ver as coisas que funcionam para você. Talvez outra ferramenta, não sei. Que segue o terceiro ponto, que é adaptar a chave. Não tente fazer tudo o que eu faço igual. Veja o que funciona para você. O que não funcionar, não faça. Entende? Faça o que vai melhorar o seu dia a dia. É isso que eu queria passar. Como é que se diz? Os meus slides dessa palestra estão disponíveis nesse link, se vocês quiserem acessar. E última coisa, eu vou fazer um convite para vocês, para quem quiser conhecer o que eu escrevo, é só entrar no meu blog, Quebrando o Caminho. Eu tenho uma newsletter, se você quiser assinar também. E vai estar... Eu escrevo diversas coisas sobre diversos conteúdos, desde psicologia, produtividade, coisas que eu aprendi. Então, se vocês tiverem curiosidades, vão para lá. E é isso, gente. Espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês. E obrigado. Poxa, acho que eu tô um show de bola, Gomes. Parabéns pela apresentação, cara. Gosto muito quando você fala sobre esses temas, assim, sempre trago muito para minha realidade, porque eu sou bem desorganizado, meio caótico, assim, e, nossa, sempre aprendo muita coisa, cara. Brigadaço. A galera compartilhou várias coisas aqui no Discord. Te aconselho você dar uma entrada lá para interagir com o pessoal depois. Teve uma pergunta do Farias Eduvi, que foi: para manter tracking das coisas que você está fazendo no dia a dia, recomendo o uso de ferramentas automatizadas, tipo rescuetime.com. Aí eu não sei se é tracking de tempo ou se é tracking de tarefa. Se for de tarefa, você falou do Todoist, do Things, de outras, né? Sim. Mas enfim, troquem ideia lá no canal sobre isso também. A gente vai ter que correr aqui um pouco por causa do tempo, já está bem em cima, mas novamente, brigadaço. Só queria ler um textinho que o pessoal da PyLadies pediu, para avisar que amanhã vai ter a Assembleia da PyLadies Brasil, será às 5 da tarde, depois dos tutoriais e sprint, na mesa PyLadies no Discord da Python Brasil. A Assembleia é um momento muito importante para confraternizar, conversar sobre nossas comunidades locais, trocar e amadurecer ideias para os próximos passos da comunidade. É para todas as pessoas que se identifiquem com o gênero feminino. Então, cheguem lá amanhã, 5 da tarde. E é isso aí, gente. Dá tempo para uma pergunta e um comentário, foi mal. Apareceu mais uma pergunta agora, desculpa. Luciano perguntou: você adiciona no Todoist também as coisas que tem que fazer fora o trabalho, compras, exercício, etc.? Se sim, você consegue desligar o cérebro do trabalho no fim de semana? Porque se eu misturo, eu acabo não desligando. Sim, eu consigo fazer isso. Existem dois meios práticos de fazer isso, né? O primeiro que eu fiz um pouco no começo, que é criar duas contas. Você cria uma conta com e-mail do trabalho e você cria uma conta no e-mail pessoal. E outra forma de fazer isso é pagar o Todoist e fazer filtros. Quando chega no final de semana, bate sexta-feira, eu não vejo mais nada do trabalho e as únicas coisas que eu olho é coisas da casa que eu coloco. Por exemplo, agora no final de semana eu tenho que limpar meu tênis branco, que eu lembrei que estava extremamente sujo, limpar o ventilador e fazer essas coisas, fazer compras, comprar um ventilador aqui para casa que tá um calor do caramba. Então sim, eu coloco coisas de casa e bate sexta-feira eu não vejo mais nada do trabalho. É o ideal mesmo. Então é isso aí, cara. Parabéns. Agradecer a todo mundo aqui, a organização, Juliana, e dizer que agora a gente vai ter a próxima palestra, o uso da análise do comportamento para a melhoria da qualidade de vida do desenvolvedor Python, do Nelson de Campos Nolasco. Então, é isso aí.
Valeu, gente. Galera, vejo vocês no Discord lá.